Oi pessoal, bom, hoje na aula de matemática nós vamos falar sobre as medidas de ângulo, só que antes da gente começar a ver as medidas de ângulo, eu queria voltar com vocês sobre, a gente falar sobre os poliedros e os corpos redondos, e eu coloquei aqui o que tem no livro de vocês, tá? Se vocês quiserem, vamos voltar lá, na página 84, até porque a gente pode até fazer a correção juntos aqui se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, olha aqui, poliedros e corpos redondos. Observe as figuras e leia o texto, depois responda as questões. Nós temos aqui um cubo, uma pirâmide de base pentagonal. Por que base pentagonal? Porque ela tem, ó, 5 lados, tá? Nós temos uma esfera, um cone, um paralelepípedo, um cilindro e um prisma de base triangular. A base dela é um triângulo, tá? Algumas dessas figuras são arredondadas. É o caso da esfera, olha aqui, ó, do cone, olha aqui embaixo como é arredondado, e do cilindro, tá bom? Que são exemplos de figuras chamadas corpos redondos. Outras figuras são não arredondadas, ou seja, elas não têm nada, nenhuma parte dessa figura tem uma parte arredondada, que é o caso do cubo, da pirâmide, da base pentagonal, do paralelepípedo e do prisma com a base triangular. Esses aqui são exemplos de figuras chamadas poliedros, que significa muitas faces. Então, poliedro significa isso, tá? Muitas faces. Na letra A, o que há de parecido nos poliedros e de diferente? Então, o que tem de parecido? O que vocês acham, tá, que tem de parecido e o que vocês acham que tem de diferente? Então, vocês vão colocar aí, um tem mais lados, outro tem menos lados, então vocês vão colocar aqui é o que vocês acharem, tá bom? Na atividade 1, tá pedindo para vocês marcarem um X na figura intrometida. Aqui nós temos um cone, nós temos uma esfera, nós temos um cilindro e nós temos aqui, ó, qual é essa figura? Se vocês forem aqui em cima, vocês conseguem identificar, vamos lá, quantos lados tem aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E nós temos aqui somente retas, nós não temos nada, nenhuma parte arredondada. Então, aqui nesse caso, a resposta é essa daqui. Na letra B, é o contrário, né? Nós temos figuras todas retas e uma esfera, ou seja, nós temos uma parte arredondada e é aqui que vocês vão marcar o X, tá bom? Então, corrijam aí no livro de vocês. Agora, no número 2, tem assim: Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas representadas em cartolina e alguns modelos de figuras geométricas não planas feitos de acrílico. Então, nós temos aqui várias figuras, tá? Então, vocês têm que marcar aqui, ó, ajude o Rodrigo a colocar os modelos na caixa certa, marcando com o X os modelos que deveriam ir para a caixa 1, ou seja, as figuras não planas, e contornando os que devem ir para a caixa 2, que são as figuras planas, tá, pessoal? Então, olha só, quando a gente vai ver aqui, então, vamos contornar quais são as figuras planas. Vamos voltar aqui, ó. O quadrado é uma figura plana. Tá vendo ele aqui, ó? Tá vendo? Nós temos aqui o círculo, que é uma figura plana. Nós temos o retângulo, que é uma figura plana. E nós temos esse triângulo aqui, que é uma figura plana. E com o X, a gente tem que marcar para a caixa 1, para as figuras não planas, que são todas as outras. Tá bom? Vamos lá. Número 3. Nos quadros abaixo, desenhe ou escreva o nome de objetos que lembram a figura geométrica indicada. Corpos redondos, ou seja, no desenho de vocês tem que ter a parte arredondada, tá? E os poliedros vão ser todos com linhas sem nenhuma parte arredondada. Indo para outra página,
nós temos aqui a planificação de superfícies, tá bom? A planificação, ela está dizendo para a gente o seguinte, que são aquelas figuras que são abertas, tá? Observa, gente, que essas partes, aqui, ó, é o cilindro, tá? Ele é aberto, ele fica assim. É a planificação dele. Agora, escreva o nome das figuras geométricas não planas que podemos obter com cada planificação representada a seguir. Na letra A, isso aqui, ó, é um cone, tá? Ele está na parte dele planificada, ele está aberto. Aqui na letra B, nós temos a pirâmide de base pentagonal. E na letra C, nós temos a pirâmide de base quadrada, tá bom? Os outros exercícios, eles são mais fáceis, tá? Se vocês tiverem dúvida nesses exercícios, vocês podem falar comigo, para eu poder estar tirando a dúvida de vocês. E aqui, ó, deixa eu ir agora para outra página. Vamos lá. Eu coloquei naquela folhinha passada, lembrando a vocês o que são vértices, o que são faces e arestas, tá bom? Então, analise os poliedros e depois complete o quadro com as informações correspondentes. Bom, vamos lá. O primeiro, que é o prisma de base hexagonal. Quantos vértices tem? Nós temos 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. No cubo, nós temos 8 vértices, nós temos 6 faces e nós temos 12 arestas. Prisma de base triangular, nós temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E na pirâmide de base pentagonal, nós temos 6 vértices, 6 faces e 10 arestas, tá bom? Aqui, nessa atividade aqui, ó, durante a aula de geometria, Júlia aprendeu uma regularidade presente nos poliedros. A professora nos ensinou que, em um poliedro qualquer, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, olha aqui, ó. Vamos ver. Agora que você também já sabe essa informação, descubra o número de arestas de cada figura a seguir. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? O número de vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Só que, depois que a gente tem a soma disso daí, a gente faz menos 2. Então, vamos prestar atenção. Na letra A, um poliedro com 8 vértices e 8 faces. Se eu fizer 8 mais 8, dá quanto? 16. 16 menos 2 é igual a 14. Então, aqui, a minha resposta é 14 arestas. Poliedro com 8 vértices e 6 faces. Se eu fizer 8 mais 6, vai dar quanto? 14. 14 menos 2 é igual a 12. É o meu número aqui, 12 arestas, tá? E o poliedro de 14 vértices e 8 faces, vamos lá, vamos pensar. 14 mais 8, pensa aí. 22, isso aí. Se eu fizer 22 menos 2, eu tenho 20 arestas e é o que eu vou colocar aqui, tá bom? No número 2, nós temos: considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono de base dessa pirâmide, o número de vértices e o número de faces, depois represente-a no espaço ao lado. Então, o polígono de base pentágono, tá? O polígono que vocês vão desenhar, a base dele é um pentágono. E ele vai ter 6 vértices e vai ter 6 faces, tá bom? Aqui vocês podem colocar um desenho, não é propriamente de todos têm que ter o mesmo desenho. Vocês têm que pensar na forma que vocês vão fazer isso, tá bom? Olha aqui, leia o que Fernando está falando e faça o que se pede. Ele pensou num poliedro e ele falou que todas as faces dele são triangulares. Então, qual foi o poliedro que ele pensou?
se todas as faces são triangulares. Olha aqui, ó. Todas as faces dele são triangulares, tá? Vamos lá, o próximo. Observe os prismas e responda as questões. Nós temos aqui prisma 1 e nós temos o prisma 2. Letra A. Quais polígonos correspondem às faces dos prismas ao lado? Bom, nós temos hexágonos, nós temos retângulos e nós temos pentágonos. Na letra B, quantos de cada um desses polígonos há ao todo? Bom, nós temos quantos retângulos? Vocês vão contar, vão colocar 11 retângulos. Quantos hexágonos? 2 hexágonos. E quantos pentágonos? 2 pentágonos, tá? E assim por diante. As outras páginas, quem está com o envelope roxo em casa pode fazer. Quem não tiver, tá, se estiver na escola, porque a gente estava deixando na escola, né? Não tem problema. Então, agora, o tema de hoje são ângulos e polígonos. Preste atenção aqui. A medida de ângulo. Bom, primeira coisa, a abertura. Observe a abertura de cada um dos ângulos representados. Nós temos aqui essa abertura, tá? Que está mostrando aqui. Nós temos um pouquinho maior. Nós temos essa daqui. Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida. O ângulo destacado na cor pam, 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 é o de maior medida. Bom, qual é? Será que é o roxo, é o azul, é o verde? Qual é o que está mais aberto? Tá? Vocês vão colocar aqui para mim. Para medir um ângulo é preciso medir sua abertura. Abertura é isso daqui, ó. Quanto ele está aberto, tá? E cada abertura está associada a uma medida em grau. Então, veja como a Adriana determinou a medida do ângulo em destaque. Depois responda. Esse instrumento aqui se chama transferidor, tá? Ó, o transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em grau. A medida deste ângulo é 50 graus. Então, ó, ela colocou o transferidor sempre aqui, começando pelo zero, para ver qual é o ângulo que ela está querendo saber, que são 50 graus, tá? Aqui está mostrando para vocês o transferidor. A medida do ângulo é, aí vocês vão olhar aqui, aqui é o zero, tá? Que é a base que tem que ficar. A medida sempre vai estar aqui, ó, desse ladozinho aqui. Esse aqui está em que número? 150? Então, vocês vão colocar aqui, 150. Esse aqui está indo para qual número? 40. Vou colocar aqui para mim, tá bom? Bom, vamos lá. Observe o transferidor ao lado e complete o quadro. Vamos lá. Giro, volta completa. Se eu tiver uma volta completa do meu transferidor, quantos graus eu vou ter? 360 graus. Agora, se eu tiver meia volta, vai ser a metade disso. Eu vou ter 180. E se eu tiver um quarto disso, tá? Ó, se eu dividir em 4, eu vou ter quanto? 90 graus, tá bom? Observe os ângulos e estime a medida de cada um deles. Aqui vocês podem, se vocês quiserem, podem pegar o transferidor para medir, tá? Ou vocês podem colocar quanto você acha que vale cada um desses ângulos que estão aí, a medida deles, tá bom? Então, olha só, pessoal, qualquer dúvida vocês podem colocar lá. Se vocês não entenderem, eu tento explicar de novo para a gente conseguir sanar essas dúvidas, combinado? Com Deus, um beijo.